recado, no sábado é o nosso festival de sopa, lá na Unijão Ramalho, tá bom? Nós temos pouquíssimos convites à venda, tá? A gente vai encerrar a venda na quinta-feira, tá? Então, aquela pessoa que ainda não conseguiu comprar o ingresso, o convite, né? Passa na secretaria e conversa com a Tuca, tá bom? Ok? Vamos mentalizar o nosso mestre amado Jesus, que é a obra dele, nós estamos aqui com ele, para fazer a caridade, atender os nossos irmãos mais necessitados, o socorro imediato àquelas pessoas que estão em desespero. Então, o centro esquerdo é para isso, para acolher as pessoas nesses momentos, tá bom? Agradecemos a Deus primeiro pela oportunidade de estarmos aqui. O nosso muito obrigado por tudo, Senhor, e ampara-nos hoje e sempre. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos do mal. Pois é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria estarmos nesta casa, do qual temos enorme carinho, tanto pela casa quanto pelos que aqui frequentam. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de um tema de grande importância: o futuro das relações familiares. O futuro das relações familiares. Nós trabalhamos com o Departamento de Família pela USE de São Paulo e sempre que possível a gente aborda esse tema, essa temática que é sempre muito importante. Por mais que a gente conviva, todos nós, numa relação familiar, é sempre importante reforçar alguns pontos que a doutrina espírita nos traz. E então nós vamos procurar aqui fazer algumas reflexões sobre o momento atual que nós vivemos, sobre as condições da família atual, sobre aquilo que se espera da família para o futuro, seus desafios, os obstáculos, todos os conflitos que nós entendemos que há dentro da relação familiar. E a doutrina espírita, então, ela nos traz um embasamento para que a gente consiga compreender e, com isso, ter mais consciência do que a família efetivamente representa a todos nós. Para iniciarmos, duas perguntas para a nossa reflexão. O que será da família no futuro? É uma pergunta para nós internalizarmos e refletirmos um a um. O que será da família no futuro? E a segunda pergunta, qual é o meu papel diante disso? Ou seja, diante da família no futuro, qual é o meu papel? Para a gente conseguir entrar no contexto e também podermos observar aquilo que podemos fazer de melhor para que esta família no futuro também seja uma família melhor. E trazemos aqui uma citação inicial de Emmanuel, no livro Vida e Sexo, que fala assim: a família é um agrupamento de almas que se reencontram
sob o mesmo teto, com a finalidade de se aperfeiçoarem mutuamente. Então, uma pequena frase que nos traz aí já um conteúdo para a nossa reflexão. Veja que ele diz que é um agrupamento de almas. Então, não é por acaso que a gente se agrupa com essas almas. E outra coisa que ele reforça aqui, almas que se reencontram. Então, não é um encontro inicial, é um reencontro. Né? E tem como finalidade, como objetivo, o aperfeiçoamento mútuo. Esse mútuo muda todo o contexto. Porque se falasse apenas o aperfeiçoamento, seria eu por eu mesmo. Mas quando falo aperfeiçoamento mútuo, quer dizer que eu sou o facilitador do aperfeiçoamento daqueles que comigo convivem, assim como aqueles que comigo convivem também são facilitadores do meu aperfeiçoamento. Então nós vamos nos aperfeiçoar dentro de um lar mutuamente, juntos, unidos, seguindo, caminhando em conjunto. É importante a gente observar o papel da família como um núcleo evolutivo e redentor. Então nós estamos nesse núcleo para evoluir, para conquistarmos a nossa redenção. Dentro do livro O Espírito da Verdade, André Luiz nos fala o seguinte: a maternidade e a paternidade é um magistério sublime. Um magistério sublime. O lar é a primeira escola. Os pais são os primeiros professores. E o primeiro dia de vida nossa é como se fosse o primeiro dia de aula. Então veja aqui que André Luiz vem reforçar para nós que o lar é uma escola. Que o lar nos conduz ao aprendizado. E estamos ali nesse processo para convivermos, para aprendermos juntos, mesmo apesar das diferenças, dos possíveis antagonismos que vão ser explicados daqui a pouco, mas nós estamos ali nesse processo de convivência. Porque há, então, já que é um instrumento de aperfeiçoamento, porque há, então, ali esses conflitos, essas desavenças familiares. Então, Emmanuel nos reforça que nós estamos ali num reencontro de almas, onde há afetos, mas também desafetos. Onde há amigos, mas também inimigos. Então nós estamos juntos por uma razão, né? Nesse processo de aprendizado, de amor e de perdão. Se é afeto, a gente reforça esse afeto. Se há ali algum processo que precisa ser trabalhado, o perdão é o local mais adequado para que a gente trabalhe. E por isso Deus coloca como o local onde nos recebem aqui no plano da Terra. Veja que a gente chega aqui através de uma família. Então, não é por acaso que estamos chegando, onde estamos num processo ali inicial, onde nós conseguimos nos educar mais facilmente à infância, justamente nesse ambiente familiar. Esquecemos o passado, porque assim a gente consegue conviver
mesmo que há algum antagonismo, que a gente não sabe exatamente porquê, a gente pode até imaginar, supor, mas se há um antagonismo, a gente sabe que é alguma coisa que ficou lá no passado sem ser resolvida. Não é? Então, nós temos no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, onde os Espíritos reforçam para nós sobre a parentela espiritual e a parentela corporal. É importante que a gente perceba que nós, enquanto pais, não fornecemos o Espírito já existe, já tem a sua caminhada. Os nossos filhos não são nossos filhos. A gente tem que perceber que ele já vem numa caminhada, assim como nós já tivemos a nossa. O que nós, ali, naquele processo conjugal, oferecemos é um invólucro corporal. O Espírito já existia. E nós recebemos esses irmãos como filhos, porque estamos recebendo de Deus, a tutela de Deus para nós. E aí nós temos uma missão sobre eles. É importante a gente reforçar que estamos aqui nesse processo de ajuda também a esses filhos que são tutelados por Deus, para que a gente possa participar da educação desses irmãos. Quando há simpatia entre os espíritos que convivem dentro de um lar, nós já entendemos que as relações anteriores certamente tiveram também uma simpatia. Né? Quando há um certo antagonismo, a gente pode entender que há ali algum conflito. Às vezes pode ser um conflito por uma relação anterior que não ficou resolvida, ou às vezes também há aqueles que chegam pela primeira vez no seio familiar. Nós temos também essa opção. Em algum momento da nossa trajetória espiritual, alguma família nos recebeu e nós começamos a fazer parte. Inicialmente pela parentela, pelos laços corporais apenas, e depois esses laços foram se afinizando e aí viram os laços espirituais. Então, compreendemos que os laços espirituais são mais amplos. Nem sempre apenas aqueles que convivem conosco dentro de uma casa, dentro de um lar. A família espiritual ela é muito maior. Estamos sempre juntos, de alguma forma, trabalhando, ou no plano maior, ou aqui na Terra. Né? Dentro do Livro dos Espíritos, na questão 775, se pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Se fosse possível ter o relaxamento desses laços de família, o que aconteceria com a sociedade? E a resposta dos Espíritos seria uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência é voltar, reforçar de alguma forma aquele egoísmo que a gente já trabalhou no processo da família. Voltaríamos tudo para trás, perderíamos aí algumas casas nesse jogo da nossa evolução espiritual. Nós falamos que o lar é um laboratório que Deus nos traz para que ali a gente possa aprender as virtudes, aprender as qualidades que nós trabalharemos com a humanidade. Então ali nós estamos nesse processo em que Emmanuel diz para nós, por exemplo, no livro Pão Nosso, ele fala assim: como seremos benfeitores de 100 ou de 1000 pessoas
se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Então, às vezes, nós buscamos, de repente, fazer algo fora da nossa casa e esquecemos que primeiro trabalhamos dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Às vezes a necessidade maior está ali do nosso lado e a gente não enxerga. Então nós temos que trabalhar ali, reforçar todas as virtudes possíveis, cada vez mais trabalhando virtude com virtude, até a gente poder então traçar essas mesmas virtudes no comportamento diante da humanidade. E hoje nós temos também a questão dos tipos diferentes de família existentes nos dias atuais, sem aquele núcleo familiar, ou seja, família nuclear, né, que nós conhecemos. Existem as famílias homoafetivas, existem as famílias monoparentais. O que é o monoparental? Aquela conduzida por uma única pessoa, né? Um pai, ou uma mãe, ou uma avó, ou um tio, né? Que conduz também a família. E temos as famílias recompostas, esses termos atuais, né, que nós temos. O que é a família recomposta? Casais que se separam de uma e de outra família, que recompõem e formam uma terceira família. Traz os filhos do casamento o marido, traz os filhos do casamento a esposa e recompõe também o lar. Então, a família recomposta. Todas elas, a doutrina espírita nos mostra que podem fazer, podem cumprir o seu papel, que é a educação moral dos seus filhos, daqueles que são nossos tutelares. Não é? O que importa, na verdade, é a qualidade da convivência moral que há. É isso que realmente importa. Né? Uma coisa também que a doutrina espírita nos reforça e nos facilita o entendimento é que, assim como nós estamos falando que certamente essas relações já vêm de vidas passadas, nós também entendemos que essas relações continuam. Ou seja, no pós-morte, após o nosso desencarne, as relações de afeto com aqueles que a gente coloca como entes queridos vai continuar. Então, isso também nos ajuda a entender que estaremos sempre juntos e nos traz uma força. Opa! É para despertar. Nós temos sempre juntos esses irmãos e estaremos sempre juntos de alguma forma. Agora, dentro do Livro dos Espíritos, falando um pouquinho sobre filiação espiritual, temos algumas questões lá que são interessantes, porque nós sabemos que de pais para filhos, nós transmitimos uma aparência, ou seja, uma aparência física, certo? Nossos filhos, de alguma forma, parecem, às vezes, são xerox dos pais. E a aparência moral? Olha o que Kardec foi perguntar. A gente pode transmitir também a aparência moral, ou seja, aquilo que é o meu comportamento, eu consigo transmitir para o meu filho? Aí a resposta eles dizem, não, porque são espíritos diferentes, que trazem a sua bagagem, como nós dissemos, e que nós, enquanto pais, trazemos somente os laços consanguíneos. Não existe essa transferência mistério. Essas semelhanças morais, então, o que acontece? Porque Kardec não para por aí, ele pergunta de novo. Mas então, de onde se origina essas semelhanças que há?
quando a gente vê os nossos filhos repetindo os nossos comportamentos, né? E aí ele diz assim, que são espíritos simpáticos, que se atraíram pela similitude dos pendores. Então, os nossos filhos parecem com a gente porque eles se atraem para fazer parte da nossa família. Então, nós temos uma similitude de comportamentos, né? Aí, nós podemos já logo pensar assim, mas e aqueles que são pais bons e virtuosos e que têm filhos perversos? Kardec ele não fica, né, não aceita só a primeira ou a segunda resposta, ele quer retirar mais da espiritualidade. E aqueles que são perversos, que os pais são bons e caridosos, mas os filhos são perversos? Olha a resposta da 209. É que as boas qualidades, ele pergunta assim, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um espírito bom para lhes animar o filho? A resposta, um mau espírito pode pedir que lhe seja dado bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para o melhor senda. E muitas vezes Deus concede o que deseja. Então veja, quando há essa diferença moral, pode ser ali uma oportunidade que esse Espírito pediu para que tivesse bons pais. E esses pais, então, recebem de braços abertos para orientá-lo no bom caminho. E aí, então, a gente vê, mais uma vez, como é grande o papel da família diante da bondade de Deus. Como é grande. Como é grande esse papel que nós temos para com os nossos filhos. Nós sabemos que no plano maior, no nosso desencarne, vai ser pedido pela nossa consciência mesmo o que fizemos da nossa existência. Aí passa todo aquele filme, né, em que mostra como agimos, o que fizemos, o que não fizemos. Todo um processo ali, né? Mas também será perguntado, e isso é exclusivo daqueles que são os nossos tutelados, o que fizestes daqueles que eu deixei sob os seus cuidados? Veja que não será perguntado do que fizeste do seu pai, do que fizeste da sua mãe, do seu irmão, do seu amigo e até mesmo do seu cônjuge. Mas será perguntado o que fizeste daqueles que ficaram sob a tua tutela como filhos. Para a gente perceber, então, o nosso papel importantíssimo que temos diante dessas crianças, né, desses espíritos que chegam para nós como crianças. É uma verdadeira missão. É um grandiosíssimo dever. E que nós temos aí como missão dirigi-los para o bem. E veja que Deus é tão perfeito, perfeição absoluta, suprema, que Ele traz para nós seres débeis, frágeis, não é? Uma organização física frágil, delicada, justamente para que a gente possa ter esse momento ali de cuidar. O ser humano é o ser que necessita de alguém para sobreviver. Muitos seres que nós temos, animais, não é? Se deixá-los sozinhos, eles de alguma forma dão conta de sobreviver. E o ser humano é o mais frágil de todos nesse sentido.
E é importante também a gente reforçar que quando há todo o processo feito dos pais trazendo orientações aos filhos, não quer dizer que esses filhos vão seguir pelo caminho desejado. E aí a espiritualidade fala que a gente não deve se culpar caso isso aconteça, porque fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. Logicamente que os pais sofrem quando os filhos sofrem, mas também faz parte do aprendizado, não é? Nós, como filhos, também, em algum momento, certamente, teimamos em algum caminho e aí levamos a lição, né? E aprendemos e seguimos adiante. Então, esse é uma fala também da espiritualidade para que a gente não se culpe caso o resultado, teoricamente, não tenha sido satisfatório. Sempre fica a semente, sempre fica o resultado ali. Talvez não de imediato, mas em algum momento isso vai frutificar. Eu gosto de reforçar um item do Evangelho segundo o Espiritismo, que agora, falando sobre família, eu digo que esse item ele é uma tese sobre laços de família. Eu sempre vi essa mensagem, mas eu pegava só o começo do título e não me atentava para o final do título. Se chama A Ingratidão e os Laços, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Eu pegava só a primeira parte e não conseguia compreender a outra, que é uma verdadeira tese de Santo Agostinho para nós. Quando os nossos filhos nascem, eu brincava com a minha esposa, que ele não vinha com manual, né? E aqui é um manual. Só que eu não tinha essa noção na época. Nós vamos ver um pouco, sabe como Santo Agostinho, lembra daquela questão 919A de O Livro dos Espíritos, que ele mostra para nós de forma pormenorizada como ele fazia para fazer o processo de autoconhecimento? Quando chegava o final do dia, ele colocava todas as coisas que aconteceram ao longo do dia, fazia uma reflexão íntima. Aquilo lá é uma verdadeira receita para nós. Aqui também é uma receita de como cuidar dos nossos filhos. Está no capítulo 14 do Evangelho, item 9. Eu vou trazer aqui uns trechos, mas eu convido a todos que possam ler com carinho e reler, deixar marcado mesmo essa mensagem. E para mim, agora tem um outro teor. Ele diz assim: desde pequenina, a criança manifesta instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Olha só o que ele diz para nós. A criança traz instintos bons e instintos maus. Então nós devemos aplicar e estudar quais são os instintos que os nossos filhos apresentam. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Então, naquele momento inicial, é que deve ser combatido. Vi o menor indício ali de um egoísmo, de um orgulho, nós devemos combater, sem que lancem raízes profundas. A gente costuma achar bonito, às vezes, a atitude de uma criança, só que isso, se a gente deixar acontecer, pode ir a um nível
E daí ele fala aqui, depois vocês não se lamentem de serem tratados com a ingratidão. Não é? Então, ele faz até uma analogia como o bom jardineiro. O bom jardineiro ele tem que olhar a erva daninha, que já está saindo ali, já arrancar, sem que deixe com que ela consiga uma raiz mais profunda. E ele reforça que nós, às vezes, temos um desafio maior. Um filho com maior desafio do que o outro, por exemplo. Talvez um não dê trabalho nenhum, o outro dê trabalho em dobro. Às vezes algum que a gente fala que não vai dar conta, aí então ele reforça para nós que Deus não nos dá prova maior, superior às nossas forças. Se há um filho de desafio em nosso caminho, é porque nós temos condições de educar. Santo Agostinho está dizendo, né? Aí ele traz para nós uma situação onde nós vamos ver aí como se dá a inclusão no processo familiar. Quando nós temos espíritos afetuosos, nós temos ali uma família unida, homogênea. Então não entra em conflitos maiores. Tem sempre, é lógico, um conflito ou outro, mas coisas pequenas. Então, a família que segue unida, que faz as suas peregrinações, ou seja, que pode, em várias oportunidades, estar ali convivendo juntos, e vai seguindo. Às vezes, alguns ficam no plano da terra, outros no plano espiritual, e essa convivência segue. Esses laços cada vez mais se afinizam. Só que aí Santo Agostinho vem falar para nós, mas como não nos cumpre trabalhar apenas para si, Deus permite que espíritos menos adiantados encarnem nesta família unida e homogênea. Sabe a ovelha que a gente fala, a ovelha perdida, né? Parece que não faz parte do contexto. Será que ele não está sendo trazido para essa família, para esse seio familiar, justamente para que a gente ajude-o de alguma forma? Aqui ele está dizendo isso. Então, esses espíritos menos adiantados são permitidos por Deus, chegam até essa família para receber esses conselhos, esses bons exemplos e, de alguma forma, trilhar o caminho do bem. É causa de perturbação a essa família, sem dúvida. Mas vamos acolher como irmãos. E aí ele fala assim, depois de auxiliá-lo, no plano maior, a família estará festiva, porque conseguiu recuperar um náufrago. Um náufrago. E esse náufrago, por sua vez, recuperado, pode recuperar outros. Nós não podemos trabalhar apenas para os nossos afetos. Nós não podemos trabalhar apenas para os nossos amigos. O que Jesus nos orienta? Amai os vossos inimigos. E esse inimigo pode muitas vezes estar acolhido em nossa casa. Então, vamos abraçar, vamos acolher. É lógico que há a dificuldade, mas quem falou que seria fácil? A reencarnação é um processo de nossa evolução. Então, os desafios que chegam até nós são aqueles desafios que a gente precisa lidar. O que a gente precisa pedir é força para suportar os desafios.
Então, dentro da nossa família, nós trabalhamos o Evangelho, a educação, a disciplina, o diálogo, o amor, a corrigenda, que faz parte também, e os bons exemplos. Quando há conflito familiar, eu acho que aqui tem alguma família sem, existe aqui alguma família sem nenhum tipo de conflito familiar? Levante a mão. Quando tem, o que a espiritualidade nos reserva? A gente recomenda, não vamos entrar em detalhes, mas a gente recomenda o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Toda vez que houver um conflito, capítulo 9. O que é o capítulo 9? Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Tem 3 mensagens lá que são 3 receitas que a gente, se uma não der certo, vai para a segunda, vai para a terceira, que em algum momento a gente vai conseguir embalar ali a piedade e a doçura. É a primeira. A paciência é a segunda. E a terceira, que eu indico muito também, é obediência e resignação. Então, fica aí a dica. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E como será a família do mundo de regeneração? Nós temos falado tanto sobre regeneração, que já estamos dentro dela ou não estamos. Às vezes falamos que estamos, às vezes falamos que não. Às vezes a gente vê as atitudes da humanidade em geral, que nós fazemos parte, né? Porque nós não estamos separados dela. E aí fala, nossa, está longe a regeneração. E às vezes a gente vê algumas atitudes e fala, nossa, está perto a regeneração. Mas se está perto ou se está longe, o que depende? É o planeta que vai se regenerar, por sua vez? Ele também tem as suas modificações materiais, que nós estamos vendo. Hoje é um exemplo. Né? Esse tempo de calor no meio do inverno é um exemplo de que o próprio planeta ele está num processo aí de transformação também. Mas a transformação se dá através de nós. Então, se a gente fala em mundo de regeneração, em família no mundo de regeneração, eu tenho um papel importantíssimo dentro disso. Como estou lidando com as questões da família? Tenho sido aquele que, além de ser pacífico, é pacificador? Porque uma coisa é você ser pacífico. Aí eu não faço nada de mal para ninguém. Ou eu não faço aquilo que eu não gostaria que os outros me fizessem. É um processo. Já é válido. Mas quando eu me transformo em pacificador, eu faço aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Traz ação na nossa existência. Eu tenho que agir para ser um pacificador. Porque o pacífico eu posso me recolher, não entrar muito em conflito, pronto, já sou uma pessoa pacífica. Mas para eu pacificar é um processo de ação nossa, de um esforço nosso, e aí nós trabalhamos isso dentro da nossa família. Se nós temos um mundo em guerra, é que em algum momento a família, o processo da família estava também em guerra. Então nós temos que trabalhar primeiro dentro do nosso lar, para que depois isso se transborde para a humanidade. Vivemos, os tempos são chegados, como nós temos visto,
Em A Gênese, nós temos, principalmente na última parte, em que fala da nova geração. Então, nós já estamos num processo de transição, estamos aí podendo estar aqui, por exemplo. Olha que grande maravilha que é estarmos numa casa espírita, tendo a possibilidade de conhecer todas essas orientações do plano maior, tendo livros e livros e mais livros, trazendo para nós uma série de orientações. Agora, custa-nos trabalhar isso, praticar isso. Nós vivemos há 2000 anos estudando o Evangelho. E às vezes nós vemos uma mensagem ou uma palestra que se propõe a falar sobre tal mensagem e dissemos assim, mas essa mensagem eu já conheço. A gente conhece, mas não pratica. É essa a grande diferença. Porque se a gente praticasse, a gente passaria já para outras lições. Então o Evangelho de Jesus nos convida a fazer da nossa família um ambiente de paz, um ambiente de amor, um ambiente de harmonia. Tudo isso que depende de cada um de nós. Como dissemos, a geração futura está aí. A nova geração já está por aí. Resta ver os jovens, as crianças que hoje já trazem aí muitos valores que a gente nem precisa passar aí. Eles já trazem internamente. E vamos acompanhar então, vamos viver esta nova geração. A geração da era do Espírito que vivemos agora. Estamos nessa era que a gente possa cultivar os nossos lares com muito amor, com muita paciência e, sobretudo, com muita consciência. A doutrina espírita nos mostra esses valores da família. Eu agradeço pela oportunidade e espero que todos possam voltar aos seus lares com muita paz e com muito amor. Muito obrigado. Então, vamos agradecer a Deus novamente. Nosso muito obrigado por essa noite, Senhor. Agradecendo toda a espiritualidade dessa casa que nos acolhe. E com a prece de Maria vamos encerrar os trabalhos de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem terrena. Peço-vos, seja a graça.